Entre paixão e gols, o terceiro mais vascaíno da história no Vasco, 1952-1964. Você sabia que um ponta-direita foi trocado como moeda de troca por outro atleta e acabou se tornando uma das maiores lendas do Vasco? Pior ainda, quando completou 12 anos de glórias e 576 jogos pela Cruz de Malta, foi dispensado como se fosse um qualquer. O nome dele era Sabará, o ponta-direita que fazia a diferença. E essa história vai te fazer repensar o que significa ser ídolo de verdade neste futebol que esquece fácil. Atibaia, interior de São Paulo, 18 de junho de 1931. Nasce Onofre Anacleto de Souza num bairro humilde, filho de trabalhadores rurais que mal conseguiam pôr comida na mesa. Desde menino, Onofre tinha um dom. Corria como uma gazela e driblava qualquer um que aparecesse pela frente. Aos 17 anos, chegou à Ponte Preta e ganhou o apelido de Sabará, em homenagem a um outro ponta-direita vascaíno famoso da época. O que ninguém imaginava é que aquele garoto magricela se tornaria o terceiro jogador que mais vestiria a camisa do Vasco na história. Em 1952, o Vasco queria contratar o atacante Jansen da Ponte Preta. A negociação foi feita, mas a Macaca Branca impôs uma condição: levaria Sabará como parte do negócio. O Vasco aceitou meio que de má vontade, achando que estava fazendo um favor. Sabará chegou ao Rio de Janeiro magoado, se sentindo uma peça descartável, um mero detalhe numa negociação maior. Mas jurou para si mesmo: vou mostrar para todo mundo quem eu sou. A estreia foi no Campeonato Carioca de 1952, último jogo da temporada contra o Bangu. O Vasco precisava vencer para ter chances de título. O técnico Flávio Costa escalou Sabará de última hora na ponta direita. Aos 15 minutos do primeiro tempo, ele recebeu a bola na lateral, disparou em velocidade, deixou 2 marcadores para trás e cruzou rasteiro na área. Vavá completou para o gol. Vitória por 2-1. No dia seguinte, Flamengo e Fluminense empataram e o Vasco conquistou o título. Sabará tinha começado sua história de amor com a Cruz de Malta. Sua jornada como ponta-direita fundamental acabava de começar. Mas o que tornava Sabará especial não era apenas a velocidade, era a personalidade dentro do campo. Ele ria dos adversários enquanto driblava, provocava os zagueiros. Tinha uma alegria contagiante que deixava a torcida delirante. Os jornais da época chamavam ele de o ponta-direita moleque, porque tinha aquela cara de menino travesso, mas jogava como um veterano experiente. Era rápido, técnico, corajoso e decisivo nos momentos cruciais. Entre 1952 e 1964, Sabará se tornou o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Vasco na história. Impressionantes 576 jogos. Só Roberto Dinamite, com 1.110 partidas, e Carlos Germano, com 632, conseguiram superar esse número. Eram 12 anos de dedicação absoluta, de entrega total. Em todos esses jogos, Sabará marcou 165 gols. Um número absurdo para um ponta-direita, já que naquela época os pontas eram mais armadores do que finalizadores. Mas Sabará era diferente. Sabia cruzar, sabia driblar e sabia fazer gols quando a equipe mais precisava. Sua versatilidade era sua marca registrada. O jogo mais memorável de Sabará foi contra o Fluminense em 1958, decisão do Campeonato Carioca. São Januário transbordando com mais de 65 mil pessoas num caldeirão de emoção. O Fluminense tinha um time recheado de craques e era favorito absoluto. No primeiro tempo, jogo equilibrado, sem gols. Aos 10 minutos do segundo tempo, Sabará recebeu na ponta direita, encarou o lateral Pinheiro, famoso por sua dureza defensiva, e partiu para cima. Aplicou 3 dribles seguidos, deixou Pinheiro sentado no gramado em pura vergonha e cruzou na medida para Vavá cabecear. 1-0. A torcida enlouqueceu como não enlouquecia há tempos. Aos 30 minutos, Sabará fez de novo. Recebeu no meio-campo, trocou passes rápidos com Paulinho e arrancou em velocidade impressionante.
Quando chegou na entrada da área, em vez de cruzar, bateu colocado no canto direito com precisão de sniper. Gol. 2-0. O tricolor não reagiu mais. Vasco campeão carioca pela terceira vez nos anos 50 e Sabará consagrado como um dos maiores ídolos da torcida vascaína. Naquele dia, ele foi carregado nos braços por quase 2 horas. Chorou, abraçou cada torcedor que conseguiu alcançar e repetiu sem parar: "Essa camisa é tudo para mim, é minha vida." Mas Sabará não era apenas velocidade e gols. Era inteligência tática. Ele sabia quando cruzar, quando driblar, quando voltar para ajudar na marcação. Era um jogador completo, daqueles que entendiam o jogo em sua totalidade. Os companheiros diziam que jogar ao lado dele era fácil, porque Sabará sempre estava na posição certa, sempre dava a opção de passe perfeita. Era um líder silencioso, que comandava pelo exemplo e pela dedicação sem comparação. Em 1957, o Vasco conquistou o lendário Torneio de Paris, vencendo times como Real Madrid, Atlético de Madrid e Reims. Sabará foi um dos destaques da campanha histórica. Na semifinal contra o Atlético de Madrid, ele deu 2 assistências e participou de todos os lances de ataque. Na final contra o Reims, ajudou a segurar o resultado e garantiu o título que muitos consideram o Mundial de Clubes da época. Quando voltou ao Brasil, foi recebido como herói nacional. Pela seleção brasileira, Sabará disputou 11 jogos entre 1955 e 1960. Marcou um gol justamente na conquista da Taça Oswaldo Cruz de 1955 contra o Paraguai. Era mais criador de jogadas do que finalizador quando vestia a amarelinha, sempre priorizando o passe em vez do chute. Conquistou também a Copa Roca e a Taça do Atlântico em 1960. Poderia ter ido para a Copa de 1958, mas acabou preterido pelo técnico Vicente Feola, que preferiu escalar outros pontas. Sabará nunca reclamou publicamente, mas amigos próximos dizem que aquilo o magoou profundamente. Fora dos gramados, Sabará era conhecido pela simplicidade e autenticidade. Morava num apartamento modesto em São Cristóvão, andava de ônibus, jogava pelada com as crianças do bairro, adorava samba e frequentava rodas de violão nos botecos da região. Dizia que tinha um coração enorme, sempre ajudando quem precisava, doando dinheiro para famílias carentes, visitando hospitais para alegrar crianças doentes. Era gente boa, do tipo que não existe mais neste mundo competitivo. Em 1962, Sabará chegava aos 31 anos ainda jogando bem, ainda fazendo diferença. Mas a diretoria do Vasco decidiu reformular o elenco e começou a afastar jogadores experientes. Sabará via sua presença diminuir gradualmente. Em 1964, após 12 anos de dedicação absoluta ao clube, o jogador recebeu a notícia que o desmoralizaria. Seria dispensado. Sentiu-se traído, descartado como se fosse lixo. O mesmo homem que fez 576 jogos, que levou o Vasco a títulos, que foi ídolo da torcida, agora era velho demais, aos 33 anos para a diretoria. Sabará aceitou jogar na Portuguesa do Rio de Janeiro, clube comandado pelo técnico Gentil Cardoso, que havia o recrutado lá atrás. Queria estar pronto para enfrentar o Vasco e provar que ainda tinha futebol. O confronto aconteceu no Campeonato Carioca de 1965, Portuguesa contra Vasco. Sabará estava inspirado, jogou como se tivesse 20 anos, criou várias jogadas de perigo e ajudou a Portuguesa a vencer por 2-1. Quando o juiz apitou o fim do jogo, Sabará não comemorou. Apenas olhou para a arquibancada do Vasco, fez o sinal da cruz e saiu de campo com lágrimas nos olhos. Era a despedida de quem deu tudo por uma camisa e não recebeu o reconhecimento merecido. Deixe nos comentários qual foi seu momento favorito de Sabará. Ainda em 1965, Sabará teve uma breve passagem pelo Deportivo Itália da Venezuela, onde foi campeão nacional em 1966. Depois disso, encerrou a carreira e voltou ao Brasil. Tentou ser treinador, mas não teve sucesso. Trabalhou em empregos humildes, vendeu seguros, deu aulas de futebol em escolinhas para crianças carentes. A vida foi dura depois que as chuteiras foram penduradas.
Sabará nunca se vitimizou, nunca pediu ajuda, apenas seguiu sua vida discretamente. Sabará faleceu em 8 de outubro de 1997, aos 66 anos, vítima de problemas cardíacos, num hospital público do Rio de Janeiro. O velório teve pouco público. O Vasco não organizou homenagens oficiais. Foi como se aquele ponta-direita que jogou 576 vezes pela Cruz de Malta nunca tivesse existido. Aquele que foi o terceiro mais vascaíno da história foi esquecido de forma cruel pelo tempo. Mas para quem viu, Sabará foi e sempre será um dos maiores. Aquele que chegou como moeda de troca e saiu como lenda. Aquele que corria pela ponta com um sorriso no rosto e uma vontade inabalável de vencer. Aquele que se entregava em cada partida como se fosse a última. Essa é a história de Sabará, o ídolo esquecido que merecia muito mais do que o esquecimento. Uma história que precisava ser contada, revivida e nunca mais ser apagada da memória vascaína.